capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria, sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru, como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0 a 0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala para a gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. O governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da Educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvores, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco
o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu Então governo. fica aqui que eu explico. Sabe? Pode ficar aqui? Pode? Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar Dá uma o Google, coisa. não, deixa eu ele terminar. falar. Dá o Google em casa. Você desmatou